Eu estou com Rogério Alves, ele que é produtor do Festival Vegano do Recife. Bom dia, Rogério, tudo bem? Bom dia, Mineirinho. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Tá ligado, cidadão? Estamos aqui, viu? Opa, e o cidadão tem que estar ligado, né? Porque nesses tempos aí, se ficar, o trator passa por cima. Mas, Rogério, o que é o Festival Vegano e o que vinha a ser esse termo vegano? Bom, vamos começar pelo termo vegano, né? Uma coisa é você ter escolhas no âmbito alimentar, tipo vegetariano. Uma pessoa que é vegetariana, estrita, ela não come, não consome nada de origem animal. Quando você se assume vegano, que é até um termo engraçado, né? A pessoa, eu sou vegano, eu me converti, parece uma coisa bem, né? Religiosa? São termos que você assume que eu fico um pouco a desejar em relação a isso. Eu sou vegano por quê? Porque eu passei a escolher, eu passei a ter ações e atitudes que excluem totalmente qualquer tipo de exploração animal. Então, uma pessoa quando se diz vegana, ela, além de não consumir nada de origem animal, nem carne, nem leite, nem derivados, ovo, como tudo, ela passa também a se preocupar com a ética. Então, eu vou comprar roupa, eu não compro roupa, né, que contenha couro. Isso também você pode expandir para esse cuidado com as lojas que têm já histórico de exploração, não animal, mas exploração humana. Então, acho que na hora que você se assume vegano, você começa a ter mais controle sobre suas escolhas, sobre compras, né? Você começa a falar um pouco, a questionar um pouco, por exemplo, a exploração de alguns zoológicos. A gente teve um movimento grande agora, recentemente, com um shopping da cidade que faz tipo uma fazendinha, né? Um Ah, sim, zoológico. sim. E já foram detectados fotos de animais confinados, né? Então, assim, os maltratos com os animais são coisas que os veganos abraçam. Não só nos animais domésticos, cachorro, gato, essas coisas. A gente entra no universo como um todo, né? Não tem diferença de um porquinho e de um cachorro. Então, o veganismo, ele é um pouco isso, assim, é esse abraço, né? Esse cuidado com o que a gente está passando. E, no âmbito político, hoje em dia a gente tem aí empresas, né, de ramos de produção de indústria alimentícia, de carne, não estão mostrando o quanto estão sendo desonestas com o consumidor, E o respeito à né? vida humana, né? O respeito à vida humana, o respeito à vida animal, a exploração, a indústria alimentícia, ela é muito cruel com os animais, com os homens e a desonestidade com o que está sendo oferecido, né? Então, hoje em dia, né, o veganismo cresceu muito depois dessa foi deflagrada essa operação Carne Fraca, né? Depois dessas confusões que a gente teve com essa empresa JBS. JBS. Então, muita gente passou a assumir o veganismo como uma atitude política. Porque você, na hora que está consumindo carne, você está dando dinheiro para a JBS. E aí, consequentemente, você está vendo para onde esse dinheiro vai. Hoje, os seguidores dessa culinária, dessa cultura aqui no Recife, o número é crescente? Você tem mais ou menos o quantitativo de pessoas? O Festival Vegano do Recife, ele nasceu dessa necessidade de você fomentar o comércio vegano, né? E difundir, divulgar um pouco dessa filosofia, porque muita gente se assusta quando você fala assim, eu virei vegano, o que é que eu vou comer? Onde é que eu vou comer? Você continua com a sua vida normal, agora você se restringe um pouco a sua alimentação, por quê? Porque você passa a desembrulhar menos e a descascar mais. Então, assim, você volta um pouco a ter mais cuidado com a sua, não só com a sua alimentação, mas com a sua rotina. E o festival nasceu justamente por isso, porque existe um mercado grande em Recife. Na verdade, no Brasil, o mercado vegano está crescendo muito. E aqui em Recife, a gente tem muita gente trabalhando e optando apenas pela alimentação vegana. E isso tem dado muito certo. A gente já fez 3 festivais. Quando é o próximo? Se tudo der certo, agora em outubro, a gente vai ter... Na verdade, em outubro a gente não vai ter um. Esse ano a gente está querendo promover 3.
Não, assim, isso é planejamento, viu? A ideia é que em outubro, novembro e dezembro, uma vez por mês, a gente consiga fechar o ano com essas 3 edições do festival. Que aí entra tanto quem trabalha com alimentação, entra atrações artísticas, palestras, oficinas, tudo grátis. E onde é realizado esse festival? Qual local? As 3 primeiras edições aconteceu na Faculdade Santa Helena. Por quê? Porque a Faculdade Santa Helena ela promoveu a primeira pós-graduação em nutrição e alimentação vegetariana do Brasil. Então, ela lançou essa pós-graduação e, junto com essa pós, nasceu o festival. Assim, a faculdade me dá esse apoio para o festival e a gente fez lá. Quem se interessar em conhecer um pouquinho mais da cultura, da culinária vegana, onde pode encontrar alimentação, onde pode encontrar vestuário, com quem pode contactar? A gente tem a página do Festival Vegano do Recife, no Facebook, que é justamente isso, Festival Vegano do Recife, que é um lugar onde a gente, além do festival, a gente também procura divulgar os movimentos, os festivais paralelos estão acontecendo, tudo que acontece no universo. A gente tem pessoas trabalhando com essa divulgação, por exemplo, Bora Veganizar, que é um blog de Cecília Barbosa, que também, assim, além da parte culinária, ela dá dicas de viagens, assim, dá dicas de vestuário, dá dicas de produtos de beleza, que, no caso, é uma coisa interessante. Na hora que você se assume enquanto vegano, você vai começar a repensar nas suas compras de produtos de beleza, empresas que fazem teste em animais, essas coisas. Então, assim, pelo Facebook a gente se encontra e a partir dali pode mandar uma mensagem, a gente já passa, eu já linko as pessoas que estão mais interessadas, já consigo dar uma orientação ou divulgar, indicar sites, essas coisas, entendeu? Ok, Rogério, eu quero agradecer sua presença aqui conosco e estamos aí à disposição para divulgar aí o festival e as novidades, né, as atrações aí da cultura vegana. Eu queria agradecer também, principalmente porque eu adoro esse formato de estar ligado cidadão, que eu acho importantíssimo, eu acho fundamental que nós, enquanto cidadãos, a gente se ligue, né, que a gente vá atrás, que a gente vá buscar, que a gente reclame, que a gente fale. A gente precisa sair um pouco desse conformismo de ficar aceitando tudo. Não, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que brigar pelos nossos direitos que estão se acabando. Então vamos botar o bloco na rua e ficar ligados. Veja agora o que as pessoas pensam sobre a atual situação do metrô do Recife. Olha, é o seguinte, o metrô de Recife, antes já era, a gente podia confiar em ter um transporte com segurança, né? Mas hoje nós não temos mais essa segurança no metrô. A gente é assalto, que a gente já viu assalto, é tiro dentro do metrô, higiene no metrô, comércio dentro do metrô, você não tem nem onde sentar, onde se virar, você vai passar, para descer do metrô você não consegue, porque as pessoas ficam vendendo, fazendo comércio dentro do metrô. É o seguinte, e a segurança está a desejar, tudo no metrô, já era, o metrô já era. E a higiene, já sabe, é zero. Para você sair, você chega, o banco está molhado, está melado, o chão está sujo, cheio de lama, água. Então eu dou nota 0 para o metrô de Recife, no momento. Já não é lá essas coisas, essa segurança do metrô, e principalmente em dia de jogo, é muito ruim. Aí geralmente tem arrastões, essas coisas. A limpeza também no metrô não é muito boa. A questão da segurança é praticamente inexistente nas estações de metrô. Você não vê nenhuma segurança. O comércio de ambulante, que é uma prática ilegal, mas ela existe de forma muito forte e não existe nenhum controle e nenhum policiamento para evitar esse tipo de comércio nos metrôs, assim como a ação de pedintes também, que traz tanta insegurança para nós usuários,
como também tira um pouco a sua tranquilidade dentro do metrô. Você não consegue ler nem fazer qualquer outra coisa, porque eles chegam e gritam dentro do metrô. A questão da higiene também, acho que perpassa aí pela educação da população, que também não existe. A gente vê os metrôs muito sujos, se bem que cada vez que eles chegam aqui na estação, eu observo que eles são limpos, contudo, a população ela joga lixo no trilho do metrô e também dentro dos vagões. Então é uma questão que tem que ser trabalhada, a educação da população, junto à responsabilidade pública sobre segurança, mais presença de policiais nos terminais de ônibus e do metrô, como também essa questão do controle e fiscalização dos pedintes e ambulantes dentro do metrô. Ângelo, como anda a questão dos gastos públicos em nossos municípios? Pois é, Ivan. Recentemente, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, nesse mês de agosto mesmo, eles soltaram um relatório que fala muito dessas questões municipais. E Pernambuco, infelizmente, é o segundo lugar de baixo para cima, ou seja, está em penúltimo lugar. E a questão previdenciária e de dívida pública é o que tensiona mais essa situação ruim de má gestão. O que é que o Sindicontas vem procurando desenvolver com isso? Vamos sensibilizar o Tribunal de Contas para que o tribunal possa disponibilizar na sua página, de uma forma fácil e simples, os gastos dos municípios, mas principalmente como é que está a situação previdenciária e de dívida pública. Porque dívida pública, infelizmente, é uma caixa preta que pouca gente sabe a dimensão e o tamanho dela. Esperamos ter sucesso nisso e contribuir para o controle social, que a população possa se apropriar disso e cobrar mais dos seus governantes. Toda criança merece amor, carinho e respeito, e crescer forte e sadia, tomando leite do peito, por 6 meses e até mais, sendo dever dos seus pais garantir este direito. Veja bem, no mínimo, a gente recomenda que a criança, ao nascer, se alimente, pelo menos durante 6 meses, exclusivamente com leite materno. Não há necessidade absoluta de acrescentar nada. O leite materno é o alimento mais completo que existe para a criança. Você imagina o seguinte, uma criança que está em crescimento e desenvolvimento, ele se alimenta só do leite materno e você vê que ele desenvolve, que ele cresce, que ele ganha peso e que ele fica alegre e feliz. Bom, tem muitas vantagens. Primeiro, que é de graça. Segundo, que não há possibilidade de contaminação, que sai direto da fonte produtora, que é o seio da mãe, para a boca do bebê. Porque ainda hoje muitas mães não amamentam. Elas têm muitas desculpas, né? Mas muitas vezes a desculpa não vale. Muitas vezes elas são acomodadas. Então eu recomendo o seguinte, olha, não se acomode. Faça o possível para alimentar seu filho, porque o alimento é o alimento mais completo. O leite materno é o mais completo, é o mais barato, entendeu? E não tem dúvida que é suficiente para a criança se desenvolver. Não precisa se preocupar mesmo, até os 6 meses. Mas, se a criança quiser mamar mais e se a mãe puder, pode amamentar até 1 ano, 2 anos, não tem problema nenhum, certo? Isso é muito bom. A mãe, quando amamenta, ela também tem uma grande satisfação de saber que está alimentando o seu bebê e que ele está crescendo feliz e sadio, né? Muito bem. Vou novamente lembrar a questão do alimento, do leite materno ser o mais completo, mas também o mais higiênico, né? Uma criança não vai se intoxicar jamais com o leite materno. Embora né, muitas vezes a pessoa possa dizer, né, pensar que o leite materno é fraco. Eu já ouvi muitas mães dizendo, não, porque meu leite é fraco. Não existe leite fraco. Todo o leite materno é suficiente para alimentar a criança sem nenhum problema.
Então, bote na cabeça, não existe leite fraco. Eu quero terminar justamente lembrando que a mãe não pode se acomodar e tem que fazer qualquer sacrifício para poder amamentar seu filho. Polo Automotivo de Goiânia tem trabalhadoras afastadas por doenças relacionadas ao trabalho. Na verdade, nós identificamos diversas trabalhadoras acometidas por várias doenças que, ao entrarem na empresa, não estavam doentes. E, com o passar do tempo, foram desenvolvendo doenças, adquirindo doenças que iam piorando, né? Uma média de 19 meses a 1 ano após a entrada no trabalho, essas operárias começaram a apresentar diversas dores, né, em ombro, cotovelos, punhos, na região cervical, e procuraram o sindicato. O sindicato, por sua vez, fez uma ação de atendimento dessas operárias, costureiras, e nós identificamos, a partir de exames realizados por essas trabalhadoras, por laudos médicos de especialistas e também por exame realizado por nós, que essas trabalhadoras tinham adquirido doenças que tinham relação com a atividade laboral, ou seja, doenças relacionadas com o trabalho. Identificamos também que a maioria, quando afastada com comunicação de acidente de trabalho, e sim como uma doença comum, e identificamos que em alguns casos o próprio INSS, a perícia do próprio INSS, fez o reconhecimento da doença relacionada ao trabalho, inclusive reconhecendo o benefício do auxílio-doença por acidente, e que é o B91. Consequentemente, nós também identificamos aquelas que não tinham sido reconhecidas, encaminhadas para o reconhecimento da doença relacionada ao trabalho, e através do sindicato foram emitidas as CATs, né, as comunicações de acidente de trabalho. Diversas trabalhadoras estão passando por perícia do INSS e tendo o reconhecimento da sua patologia como relacionada ao trabalho. Infelizmente, em alguns casos, houve um agravamento muito forte da doença, muito sério. Algumas já foram cirurgiadas em ombro, em punhos, e evidentemente perderam grande parte da sua capacidade laborativa. Evidentemente que essas trabalhadoras, elas não poderão retornar a desenvolver as mesmas atividades que desenvolviam antes. As empresas estatais, desde a crise da Petrobras, têm sido colocado como o foco da crise no país. Na verdade, é uma profunda crise no seio do capitalismo e essas empresas estatais pagam o preço por isso. É equivalente à reforma da Previdência. Todos os estudiosos que trabalham na área de Previdência, os auditores fiscais da Receita, dizem que a Previdência é superavitária. No entanto, o governo tira 40% do recurso da Previdência e coloca para outros usos da União, a chamada DRU, né, a desvinculação de receita da União. E depois bota os trabalhadores para pagar o pato pela crise. E os trabalhadores estatais pagam duplamente pela crise nacional e pela crise das suas empresas estatais. Os profissionais de ensino do Recife, através do Simpere, realizam o 9º Congresso, com a presença de mais de 700 delegados eleitos nas escolas e centenas de professores da rede municipal do Recife. Foi muito importante esse congresso. A gente conseguiu tirar um plano de lutas de enfrentamento aos governos federais, o governo federal, o governo municipal, o governo estadual. Um plano de lutas que arma a nossa classe para barrar a reforma da Previdência, para barrar a reforma trabalhista, para barrar o arrojo salarial. Um congresso também que fortalece a nossa central CSP com Lutas e coloca a categoria em movimento, em luta, para barrar todo tipo de
de ataques que está por vir nesse próximo período. Então, estamos armados, a categoria sai muito satisfeita, a direção do sindicato também, porque a partir de agora vamos traçar cada vez mais uma luta e uma resistência contra os ataques que têm sido orquestrados por esses governos contra a classe trabalhadora. Então vamos à luta, valeu mesmo esse congresso, parabéns a todas e a todos que participaram, enfrentaram todo tipo de barreiras para poder participar, mas vieram aqui nesses 4 dias de congresso. Valeu! Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação, na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação, na sala de aula não há idade nem cor, por isso... Professor José Amaro, professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco. Bom dia, professor. Bom dia, Ivan. Ivan, mineirinho, como queira. Fique à vontade. Professor, o senhor é um especialista em cultura brasileira, principalmente nas religiões de matriz afro. Eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre Exu. O orixá Exu, ele é, digamos assim, o primogênito de todos os orixás. Então, o Exu, ele, em verdade, ele é um grande mensageiro, não é? Ojixé, na linguagem iorubá. É o Ojixé. Pois é, ele, então, é aquele que conduz as oferendas, que conduz os pedidos, né? Qualquer pessoa que tiver que fazer um pedido para alcançar alguma coisa de um determinado orixá, esse pedido há de passar pela mão de Exu, porque ele é o mensageiro, é o responsável, é o condutor do axé. Entende? E ele não... Há uma confusão que se faz muito grande por aí afora, principalmente em lugares, em terreiros de candomblé, onde as pessoas não se atêm ao estudo, à leitura, existe né? Muito, né? À pesquisa, né? Então, ouve falar de alguém que Exu, digamos, é o Satanás, é o demônio, é o diabo, e eles ficam a repetir isso. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa coisa de demônio, de Satanás, essa coisa, isso é para as religiões judaico-cristãs. Né? Todas aquelas religiões que vêm desse tronco judaico-cristão. Não daquelas que vêm da cultura afro. Qual é a relação do Exu com as folhas? Olha, todos os orixás ele tem uma ligação com as folhas, né? Um orixá, naturalmente, que cuida dessa questão das folhas é Ossan. 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 Ossan, mas cada orixá tem as suas próprias folhas. Exu tem as folhas dele. Todos os orixás de matriz africana, todos eles têm esse materialismo de se alimentar, de se comer, de se beber? Eu não sei se seria bem o termo materialismo, né? Mas a coisa que acontece é uma oferenda. E toda oferenda, ela transcende alguma coisa dela. Não é? E o que é que transcende? Algo exatamente espiritual. Não é? Se eu faço uma oferenda para Exu, não é? Exu não se recebe somente oferendas, digamos, de sangue, mas recebe outros tipos de oferenda, como a gente chama de comida seca, né?
E quando ele recebe... O que é a comida seca? São várias formas de oferenda que se dá para Exu. Seca porque não tem a presença do sangue. Ah, perfeito. Certo? Mas você tem uma farofa que é feita com azeite de dendê, que nós chamamos de epô na linguagem iorubá. O epô. Então, é feita aquela farofinha amarelinha que é ofertada a Exu. E, além dessa aí, várias outras coisas, como vísceras mesmo de animais, que eles gostam muito de receber oferendas com vísceras de animais. Dessas oferendas, transcende algo, que não é só aquela coisa material que ali se encontra. Transcende algo, que é exatamente o que eles, vamos dizer assim, na linguagem mais direta, se alimentam, né? Em função de quem? Daquele que lhe oferece. O senhor fez um disco dedicado aos orixás, e nele também há um cântico para Exu. Como foi esse trabalho nesse CD? Nesse trabalho, nós abrimos os cânticos dos orixás, em primeiríssimo lugar, homenageando a Exu. Isso é comum em todas as oferendas que é feita nos terreiros de candomblé. Primeiro, a homenagem é para Exu. Qualquer oferenda que você fizer, pode ser o maior orixá do panteão dos orixás, o primeiro a ser homenageado é Exu. Ele é o Ojixebó, é o mensageiro do ebó. Esse CD, ele está disponível? Tá. Bom, então nós fizemos um trabalho nos terreiros, né, aqui do Recife. Foram quantos o senhor pesquisou? Eu vivi num terreiro de Dona Betinha, que era uma senhora que morava aqui em Casa Amarela, né, e tinha um terreiro lá ali na linha do Tiro. E lá aprendemos muita coisa. E foi exatamente a base dessa aprendizagem lá que eu, então, construí todo esse trabalho. Quer dizer, levantando os cânticos de cada orixá. Foram quantos cânticos? Aqui tem cânticos que vai de Exu até Orixalá. Então, é o canto de Exu, de Ogum, de Odé, de Xangô, de Iansã, de Iemanjá, de Oxum, de Iansã, de Obá, de Iuá. Oxum, já falei, e de Orixalá, que é o último, né? A pessoa que quiser adquirir esse CD, como é que ela faz? Veja, atualmente só tem uma pessoa que está comercializando, que é lá naquele mercadinho da Sé. É a Oficina da Música, que tem lá no Alto da Sé, em Olinda. Oficina da Música, lá no Mercado de Artesanato do Alto da Sé. Exatamente. Com esse trabalho, com esse grupo que nós formamos, chamado Corim Orixá, nós fizemos uma turnê pelo Brasil, né? E viajamos por 21 estados do Brasil, mostrando esse trabalho nos teatros do SESC, nos teatros, enfim, dos lugares por onde nós andamos, quando realizamos 40 apresentações em todo o Brasil desse trabalho. Então, no caso, a palavra aqui, Corim, Orim, sem o K, em Iorubá significa canto, o verbo cantar, tá? Então, nós acrescentamos o K no início e passamos para ter uma força mais da sílaba. Então, passamos a chamar de Corim Orixá, ou seja, cantar para os orixás. Seria a tradução disso aí. Ok. Professor, eu quero agradecer a presença do senhor. Muitíssimo obrigado e continue nesse seu trabalho de pesquisa, de estudos, que isso é muito importante. Um bom dia. Bom dia a todos.